Olá, pessoal! A gente vai dar aqui continuidade ao nosso assunto e a gente vai discutir um pouco agora a respeito das animações em vídeo. Bom, passando aqui sobre esse tema, a gente vai discutir um pouco rapidamente sobre o histórico da animação, a sua definição, por onde tudo começou e também vamos debater um pouco sobre os tipos de animação que a gente conhece. A gente também vai falar um pouco também das aplicações de diferentes áreas, sobre o porquê a gente poderia usar essas animações e vamos dar ênfase sobretudo na sua aplicabilidade na docência. É muito importante a gente frisar isso. No final do nosso vídeo, a gente também vai trazer um pouco sobre a produção dessas animações, os softwares que são disponíveis e as ferramentas que a gente encontra para essas edições, é claro. Bom, vamos começar aqui. É sempre muito importante a gente definir alguns conceitos que a gente traz, a gente está sempre elucidando aqui algumas palavras, e nesse caso aqui a palavra animação, ela provém do latino anima, que significa alma ou sopro vital. Ou seja, animação ela significa, antes de mais nada, como vocês estão lendo, dar vida a objetos estáticos. Para explicar um pouco melhor, a gente poderia dizer que enquanto as ilustrações que conhecemos dão ênfase em reproduzir um acontecimento específico naquele momento único, as animações garantem ao visualizador uma ideia maior de continuidade. Daí essa ideia de dar vida, de trazer uma percepção mais viva daquilo que se demonstra naquele exato contexto. E passando aqui para a gente compreender melhor sobre esse assunto que a gente vai tratar, eu vou trazer aqui um pouco do histórico dessa animação que agora hoje em dia está tão disseminado na nossa atualidade. A gente vai entrar rapidamente um pouco sobre a história de como aconteceu, o início e como se deu. Diferente de que muitos acham, na verdade, a animação não começou em processos depois que a tecnologia começou a se modernizar. Na verdade, ela é bem mais antiga do que a gente pensa. A gente passando aqui, a gente pode ver que antes mesmo da escrita ser produzida, as pinturas nas cavernas, isso mesmo, as rupestres daquela época, dos homens das cavernas que reproduziam seu cotidiano, algumas delas não somente traziam imagens paradas, muitas delas tentavam construir uma história a partir de imagens em sequências, o que dava uma ideia de continuidade, ou seja, antes mesmo de se pronunciar, o homem já sentia em si a necessidade de reproduzir um acontecimento, como uma pedra rolando, uma flecha lançada, ou seja lá qualquer ação que acontecia naquela época. E é importante frisar também que apesar de existir há tanto tempo, como a gente pode ver que acompanha a própria evolução da humanidade, a animação como a gente conhece hoje, ela passou por grandes e importantíssimas mudanças durante todos os séculos, sobretudo o século XIX e o século XX, e continua evoluindo até hoje, como a gente pode enxergar nas nossas tecnologias, na forma como ela se dá. Para vocês compreenderem, a primeira animação cinematográfica, por exemplo, ela foi originalmente criada a partir de ilustrações criadas diretamente no filme, onde cada desenho era feito um pouco diferente em um frame por vez, gerando a primeira ilusão de movimento assim no cinema. Depois dessas tentativas iniciais, essas primeiras descobertas de como realizar essas primeiras animações, ela começou a evoluir para um processo de desenhar cada frame em papel que eram compilados em filmes e editados, ou seja, os frames eram em maior número e isso começou a fazer com que as animações ficassem cada vez mais longas. E esse processo era chamado de animação desenhada à mão, já que praticamente quase todos os processos eram manualmente e eram feitos de forma relativamente mais simples do que é feito hoje. Depois desses primeiros processos, desse trabalho realizado à mão, a gente finalmente consegue entrar, passando aqui, na era digital. A possibilidade de controlar várias funções e habilitar as animações com uma riqueza maior de detalhes nos permitiu adicionar novos tipos de animações às que a gente já conhecia, como a gente já olhou aqui no histórico. Com isso, hoje a gente tem realmente um verdadeiro leque de opções de animações, em que veremos aqui mais adiante alguns exemplos. Como, por exemplo, a gente pode começar com a animação clássica é um dos tipos de animações mais conhecidos e antigos, como os clássicos da Disney Branca de Neve e os Sete Anões. Foi lançado por volta de 1938. Ele consiste em desenhos feitos à mão, como a gente já viu, em uma película transparente, desenhada quadro a quadro, com poucas mudanças para que na tela os desenhos finais se mexam efetivamente. Por ser feito totalmente à mão, como eu já demandei aqui, ele acaba custando um trabalho muito longo, o que faz com que, na maioria das vezes, as obras não sejam tão longas assim. Passando mais adiante, a gente tem a animação chamada de stop motion. É feito de forma semelhante à animação clássica e o que difere dos tipos de animação é que, em vez dos desenhos que a gente tem feito manualmente, essa técnica faz uso da fotografia, que é quadro a quadro também, de figuras feitas com massa de modelar, esculturas, entre outros materiais. Passando aqui mais uma vez, chegamos à técnica chamada de rotoscópio, que foi usada em A Branca de Neve também para animar a princesa e o príncipe, enquanto os anões eram animados na versão clássica, com desenhos manuais em películas. Em algum momento até a gente consegue perceber que é uma
uma diferençazinha básica entre as ilustrações da princesa e dos anões, porque são técnicas diferentes usadas no mesmo filme. O interessante dessa técnica é que o aparelho ele fazia com que os personagens fossem desenhados sobre um filme com imagens reais. Como, por exemplo, a Branca de Neve, como eu citei, que tem as feições da atriz Hedy Lamarr, ela simplesmente foi desenhada em cima das suas feições para que elas conseguissem ter características muito parecidas com a atriz. E passando aqui para o mais atual, temos finalmente a animação 2D. Bom, as animações 2D são feitas por softwares próprios e, por serem mais simples que a 3D, têm menos profundidade, elas são mais chapadas, mais lisinhas, pois as imagens elas só contam com dois eixos, o horizontal e o vertical para se movimentarem. Mas é importante frisar que, mesmo elas sendo vistas apenas por um ângulo, essas animações até hoje são bastante produzidas pelos estúdios, geralmente em conjunto com a animação 3D, ou seja, ela é altamente divulgada e muito bem vista pelos telespectadores. E para finalizar aqui a nossa lista de exemplos, temos as animações 3D, finalmente. Elas foram bastante populares por causa de alguns dos filmes da Disney e da Pixar, como Toy Story e Shrek, que são mais complexos por serem produzidos de uma forma que você tenha amplos resultados realísticos, como sombras, texturas e formas, como os desenhos atuais de super-heróis. Como se é de se esperar de uma tecnologia mais avançada, os softwares utilizados para essas animações são bem mais avançados do que os softwares das animações 2D e as que a gente viu anteriormente. E como vocês puderam visualizar, a gente falou bastante sobre as animações, talvez fique a pergunta no ar. Tá bom, é muito interessante saber desse tipo de animações, é algo presente na nossa vida, mas e daí? Por que eu, como profissional, teria interesse exatamente nesse tema? Bom, passando aqui, a primeira coisa que a gente pode garantir é que mesmo que seja uma técnica não tão nova assim, como a gente já citou anteriormente, a animação ela começou a ganhar espaço no mercado atual de forma relevante somente agora mesmo, por conta de uma série de fatores que se redescobriu a animação como um método alternativo que complementa diversas formas de seu trabalho, comprovadamente eficaz, relativamente de baixo custo e considerado muitas vezes simples, pois nem sempre você precisa ser um grande profissional de tecnologia para se compreender sobre essas animações. Dessa forma, é possível a gente dizer que a animação atualmente possui uma série de aplicações e diferentes abordagens, como, por exemplo, na publicidade, onde são feitas animações comerciais veiculadas por diferentes mídias, inclusive na internet. O mais comum que a gente conhece que é no entretenimento, onde filmes, desenhos animados, curtas-metragens, games e aplicativos de telefone, né? Quem nunca assistiu um desenho animado na vida? E por último, e não menos importante, na docência, sendo que as animações usadas para os cursos de educação e distâncias, eles servem como complementar nas aulas, normalmente, ou até como ferramenta construída pelos próprios estudantes, como a gente vai ver adiante. Voltando aqui à docência, a gente vai dar uma ênfase maior agora. Os vídeos animados, eles já fazem parte, na verdade, da realidade de muitos educadores e instituições de ensino. Ele não é algo tão atual, não é algo tão novo e tão pouco disseminado como a gente imaginava. O poder de entretenimento e o apelo audiovisual para promover o ensino de certa forma dinâmica, ela facilmente é compreendida. E o resultado disso é que hoje, muitos portais de educação e profissionais de ensino optam por sites e blogs e redes sociais com materiais educativos em vídeo. Vídeos esses que podem ser, então, aproveitados em sala de aula para complementar o conteúdo. E para a gente frisar, se a gente for falar do uso dessa ferramenta na educação, por exemplo, a gente pode citar dois modelos distintos para compreender melhor a inserção dessas animações no nosso cotidiano educacional. Por exemplo, aqui, como exemplo número 1, a gente tem um modelo mais clássico, onde o professor utiliza os vídeos feitos em diferentes plataformas, usando algumas das técnicas citadas anteriormente, como as animações 2D, stop motion e etc., para usar como material complementar mesmo da aula, ajudando assim na transmissão daquele conteúdo que está sendo abordado. E não tão tradicional assim, mas começando a ganhar mais espaço, a gente tem, passando aqui, a produção do material, no caso, o vídeo, pelos próprios estudantes. Para tentar esclarecer melhor essa ideia, a gente pode dizer que o material não seria mais uma ferramenta apenas que unisse o conteúdo à cabeça do estudante, mas sim uma ferramenta de produção do conteúdo. O desenvolvimento dos vídeos seria acompanhado pela formação do próprio saber, fazendo com que os estudantes não apenas recebessem o conhecimento, mas eles participassem ativamente da construção desses. Ele deixaria de assumir esse papel mais receptivo do conhecimento e passaria a atuar na transformação e na construção desses.
E é muito bacana a gente frisar esse tipo de uso na educação, porque esse tipo de animação, ele incentivaria não apenas o aprendizado dos estudantes, como a gente pode ver aqui, mas também trabalharia algumas características como a criatividade, o possível trabalho em equipe e a independência dos estudantes durante o processo de aprendizagem, o que poderia levar a um ensino mais efetivo dentro e fora de aula. E como estamos dentro de um cenário atual e tecnológico, é comum nós, professores, buscarmos o nosso aperfeiçoamento em novos métodos e ferramentas na educação. E a utilização e a produção desses vídeos animados é uma ótima maneira de se inserir nisso. É uma forma de começar e uma forma de se habituar à ideia de tecnologias digitais. E agora, sabendo do diferencial que tal assunto agrega à docência, a pergunta que fica é: como produzir animações? Bem, existem diferentes softwares, geralmente pagos, que são feitos para esse fim. Porém, podemos aproveitar algumas versões gratuitas com algumas limitações, mas não precisa se preocupar, porque elas não impedem de produzir um bom material. Vamos lá? Para começar, temos o VideoScribe, que é um programa incrível para criar vídeos com efeitos de mão desenhando. O VideoScribe oferece milhares de imagens prontas para você produzir o seu vídeo animado. Basta você selecionar na biblioteca do programa e colocar no lugar que você deseja essa imagem. Essa ferramenta é muito utilizada para produzir vídeos de conteúdo, e aí você já consegue imaginar diferentes maneiras de se trabalhar com um assunto. Legal, né? O VideoScribe está disponível para PC e iPhone. É um software pago, porém você tem acesso a 7 dias de graça. É um bom tempo para você conhecer as funcionalidades do programa e ver se vale a pena aderir. Por diante, temos o Powtoon, que te permite criar vídeos animados no estilo de personagens 2D. É uma ferramenta muito fácil de mexer, pois tudo já está organizado por categoria, além de ter uma linha do tempo bem simples para adicionar seus objetos e efeitos. O mais legal do Powtoon é que você consegue criar uma conta grátis e utilizar pelo tempo que precisar. O acesso é totalmente pelo site e você não precisa instalar nada no seu computador, mas é claro que nessa conta grátis você encontra algumas limitações. Mas não precisa se preocupar, pois os recursos básicos são super úteis e te permitem criar animações bem legais. Tudo depende da sua criatividade. A próxima ferramenta é o Animaker, que está dentre as mais utilizadas no mundo de animações nesse estilo. Você consegue fazer vídeos com personagens 2D com movimentos, pessoas conversando, estilos de mão desenhando e, dependendo da sua criatividade, você consegue fazer um vídeo animado com diálogos e tudo mais. Além disso, você consegue criar o seu próprio personagem e isso é muito legal. Apesar de tudo, o Animaker não é uma ferramenta tão simples de se utilizar, mas vale muito o esforço para aprender. E com os tutoriais que vamos te passar, você conseguirá desenrolar bem o seu uso. Com essas ferramentas, você consegue produzir animações de qualidade como material instigante no processo de aprendizagem, além de introduzir o ensino e o uso das tecnologias digitais no ambiente acadêmico. O processo criativo também precisa ser trabalhado ao se produzir animações, como por exemplo um roteiro claro que passe bem a proposta da animação. Buscar inspirações é fundamental para tal produção, pois além de você montar um brainstorming com suas ideias, você consegue visualizar caminhos que te inspirem a tentar coisas novas, seja uma maneira diferente de trabalhar sobre um assunto ou até mesmo como os alunos podem ser protagonistas nesse processo de produção. Tá, acho legal a ideia da animação, mas o que eu queria mesmo era saber como editar vídeos. Então, se você também busca aprender sobre cortes, efeitos, como colocar legendas em vídeos, a gente disponibiliza aqui também opções com videoaulas selecionadas. As alternativas abordadas acima são mais voltadas para a animação. Quando a gente fala em edição mais estrutural de um vídeo, precisamos conhecer novos programas, que inclusive, nesse ponto, existem inúmeros gratuitos e com funcionalidades bastante abrangentes. Vale a pena conhecer. Esses links vão estar disponíveis aqui na plataforma para você acessar a qualquer momento e se inspirar e aprender coisas novas sobre cada programa que a gente selecionou para você. Bom aprendizado e até mais!